Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Carlos Dias, falo da cidade de Monsenhor Paulo, Minas Gerais. Minas Gerais, aqui no sul de Minas Gerais. Nós estamos meditando no Salmo 91 por alguns dias e estamos também orando, fazendo a oração da fé, rogando a bênção, rogando o milagre de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. A campanha de oração do Salmo 91. Esse salmo trabalha falando sobre a proteção, sobre os cuidados de Deus para com a nossa vida. Nós servimos um Deus que trabalha, um Deus que realiza, um Deus que opera. E um desses trabalhos é cuidar dos seus. Então nós acreditamos que esse cuidado é constante, é permanente, desde que eu esteja em obediência e no seu caminho. Então, se eu sair do caminho do Senhor, aí eu saio também debaixo da sua proteção. Então, eu preciso viver esse cuidado, viver essa proteção, mas viver também esta obediência. O Salmo 91, hoje nós estamos no 12º elo da campanha, então nós vamos ler o versículo 12, que diz assim: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedras. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então nós vemos aqui no plural, eles. Por que está no plural? Porque aqui está fazendo menção, aqui está fazendo referência ao versículo que antecede esse, que é o versículo 11 que nós meditamos ontem, que diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então quem o salmista está falando que vai nos sustentar em suas mãos é os anjos do Senhor enviado para cuidar de cada um de nós. Então ele está fazendo referência aos anjos, os anjos de Deus que vêm estar comigo e com você que teme ao Senhor, que serve ao Senhor. Então pensa comigo nessa manhã, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa é saber, é termos ciência e consciência de que há seres poderosos enviados por Deus para estar comigo e com você, me guardando você, protegendo você. Aí o Provérbios, capítulo 3, versículo 23, também fala a mesma coisa. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Então eu sendo servo de Deus, você sendo serva de Deus, eu posso andar com confiança. Eu posso andar com confiança na provisão de Deus, na proteção de Deus, no cuidado de Deus, acreditando que eu nunca estou só. Esses anjos estão comigo, estão com você. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Aqui fala de livramento. São os tropeços da nossa vida, da nossa caminhada. São aquelas pedras que muitas das vezes querem impedir eu de avançar, você de caminhar, quer impedir você de andar.
Então, anjos do Senhor vai sustentar você, vai levantar você para passar sobre essas pedras, nas suas mãos, nos seus braços, para você não tropeçar. Não tropeçar, que também significa, ele vai ajudar você a ficar no caminho. Ele vai ajudar você a não se afastar do caminho, não tropeçar, não cair, não pecar, não errar. Então eu tenho toda essa ajuda, nós temos toda essa ajuda quando nós estamos firmes com o Senhor, firmes com Deus. Nós temos a ajuda dos anjos, nós temos a ajuda, creio eu, do próprio Deus. Nós temos a ajuda do Filho de Jesus Cristo, que diz que estaria conosco até a consumação do século. Nós temos a ajuda do Espírito Santo, que também está com a gente. Veja quão glorioso é o período que nós estamos vivendo, a dispensação que nós estamos vivendo, a dispensação da graça. Então nós podemos confiar nesse Deus. Bom dia, o Vanderlei está escrevendo, né? Deus abençoe a sua vida, Vanderlei. Deus abençoe a sua casa. Então nós podemos acreditar, confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso. Aí quando eu olho para Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 6 diz assim: oração pela saúde do Vanderlei. Vamos orar, Vanderlei. Mela está dizendo com certeza, amém. Deus abençoe você, meu irmão, sua vida, a sua casa. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então aqui o inimigo das nossas almas, quando está tentando Cristo no deserto, ele está usando aquele versículo lá do Salmo 91, versículo 12, que nós acabamos de ler. Só que ele está usando num contexto errado. Ele está usando num contexto errado. Aí Jesus traz a resposta, diz para ele, né? Com outras palavras, né? Você está certo. Os anjos do Senhor guardam, os anjos do Senhor protegem, mas quando eu estou no caminho, na vontade do meu Pai, fazendo que agrada a Deus, e não tentando o Pai. Olha o que diz o versículo 7. Disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se Jesus fizesse aquilo, né, lá do pináculo do templo, se Jesus saltasse para provar algo para o inimigo das nossas almas, ele estaria tentando Deus, né? E nós não precisamos fazer nada para provar, não precisamos provar nada a ninguém. O que eu preciso é andar no caminho do Senhor, na vontade do Senhor. Então, quando eu saio do caminho, quando eu vou fazer algo errado, aí eu estou tentando o Senhor. Eu estou tentando o Senhor. Ah, mas por que Deus não guardou? Por que Deus não protegeu? Mas ele estava fazendo algo perigoso, ele estava fazendo algo que não deveria fazer. Ele estava num veículo, por exemplo, correndo muito, né? Dirigindo alguns embriagados, outros com entorpecentes, outros com sono. Tudo isso é tentar ao Senhor. É tentar o Senhor. Ah, minha casa pode dormir aberta porque os anjos estão aqui. Isso é tentar o Senhor. Então, fazer a minha parte, fazer a sua parte, é muito importante.
Então, tudo que está ao meu alcance, que está ao seu alcance a ser feito, eu preciso fazer, você precisa fazer. Porque senão nós caímos aqui no que Jesus está falando. Nós estamos tentando a Deus. Então, nós temos esse cuidado, temos essa proteção, mas desde que nós estamos no caminho, na vontade e no querer do Senhor. Se eu vou fazer coisas que não agradam a Deus, que não agradam ao Senhor, aí eu estou tentando o Senhor e querendo ainda o seu cuidado, querendo a sua proteção. Então vamos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos que estão comigo, vamos viver essa vida, né? Sabemos que é muita luta, é muita tentação, é muito convite, mas vamos viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida no caminho do Senhor, andando com Deus, andando na palavra do Senhor, para nós desfrutarmos daquilo que Ele tem para cada um de nós. Então não vamos deixar de estarmos debaixo do querer do Senhor, debaixo da vontade do Senhor. Peça ajuda de Deus. Há momento que talvez você sente-se enfraquecidos, né? Há momento que você sente assim fraco. Há momento que você pensa em desanimar, em recuar, em voltar, em parar. Mas Deus está sempre pronto a ajudar você a vencer esses pensamentos de desânimo, de querer retroceder. Deus está sempre pronto a levantar e sustentar você. Então, correr para os braços de Cristo, correr para o Senhor, é o melhor que você deve fazer. Ah, mas pastor, eu já caí, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, ainda é possível você levantar. Olha para a história do filho pródigo. Olha para a história do filho pródigo. Ele afastou da casa, ele afastou do caminho, ele gastou a sua herança, ele estava num estado ruim diante da casa do pai, mas ele se conscientizou dizendo: eu não preciso estar aqui vivendo essa vida. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa para voltar. Melo, colocando verdade, amém. Deus abençoe nosso irmão Melo, que está aí com a gente. Então, esse filho pródigo, ele diz: eu não preciso viver essa vida. Eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho um pai. E lá na casa do pai, até os empregados têm uma vida melhor do que a minha. Ele diz: não é possível que o Senhor voltar, humilhar, pedir perdão. Não é possível que meu pai não vai conceder nem que seja um serviço para mim lá na casa, na fazenda. Só que o pai tem sempre o melhor para nós. O pai é aquele que é bondoso, é misericordioso. Aí ele volta, ele fala com o pai quer ele de volta no seu lugar, de como filho, dá as honras que ele merecia, anel, sandália, roupa nova, porque ele é filho. Ele afastou, ele foi, mas voltou, ele vai ocupar o mesmo lugar. Mesmo lugar. E isso é o que Deus também tem para você, se você decidir voltar. Essa semana eu estava conversando com alguém, aí essa pessoa disse, que ele sente vergonha de voltar para a casa do Senhor, de voltar para a igreja, por algo que ele fez, por algo que ele fez. Ele disse que ele tem vergonha. Mas eu ainda falava que não há necessidade de ter essa vergonha. Mas, às vezes, a vergonha não é de Deus, não é do Senhor Jesus. A vergonha é dos julgamentos, porque, infelizmente, às vezes, dentro da igreja,
Existem muitos juízes, como o irmão do filho pródigo, que ao invés de aceitar, ao invés de abraçar, estava ali julgando o retorno do seu irmão. Então, às vezes, nós queremos agir assim também, mas nós não estamos aqui para ficar julgando ninguém, o que ele fez, aonde que ele errou, aonde ele caiu. O importante é que ele ou ela se arrependeu e voltou. Se a própria palavra fala que Deus lança no mar de esquecimento, né, o pecado, a falta do homem, então por que eu, por que você, por que nós vamos ter que ficar lembrando, olha, ele fez isso, olha, ela fez isso. Não vamos deixar esses pensamentos de julgamentos entrar na nossa mente, entrar no nosso coração e querermos viver esta vida para estarmos apontando o dedo uns aos outros. Então, assim nós devemos fazer. Assim nós devemos fazer. Como uma oração chega na casa do Pai, o segredo está em Lucas 18, versículo 10 ao 14. Amém, irmã. Irmão, né? Irmão Josenildo, Deus abençoe a sua vida. Depois nós vamos ler os versículos, né? Então, esses julgamentos, né, não pertencem a nós. Então, não vamos ficar apontando o dedo, não vamos ficar condenando, mas vamos abraçar. Quando alguém volta, é motivo também de nós fazermos festa. É motivo de nós festejarmos o retorno de alguém para os caminhos do Senhor. Então, não importa o que ele fez, o que ela fez, vai ficar lá. O que importa é o que ele vai passar a viver depois do retorno, dali para frente. Então, assim deve ser a igreja do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala, nós oramos o Pai Nosso, fala que se nós não perdoar, não seremos perdoados. Então, quando nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, a nossa irmã, que errou, que falhou, nós também não vamos ter perdão. Então, a igreja do Senhor deve receber, deve perdoar, deve abraçar, deve curar, deve ouvir aquela pessoa, tratar aquela pessoa para ela permanecer no caminho do Senhor. Então, eu tenho visto, né, eu trabalho muito com a igreja que eu cuido sobre isso, né, sobre o amor, sobre o cuidado, sobre o perdão. Mas eu tenho ouvido muitas queixas, né, de igrejas que não sabem lidar com essa situação, com o retorno, com o voltar da pessoa que se afastou. Não conseguem inseri-las novamente lá na comunidade, na igreja. Tem essa dificuldade. Mas nós temos que olhar para a palavra do Senhor, olhar para a palavra do Senhor, ver como Jesus cura aqueles que erram, aqueles que falham. Nós temos que olhar para o amor de Deus, o amor de Jesus. Olha como Jesus tratou Pedro, depois que Pedro negou 3 vezes antes do galo cantar. Quando Jesus volta, quando Jesus ressuscitou, Jesus vai curar Pedro, vai conversar com Pedro, vai ouvir Pedro, vai colocá-lo novamente na obra do Senhor. E assim tem que ser eu, assim tem que ser você. Nós temos que ser remédio para aqueles que caem, mas querem permanecer, querem voltar. Nós temos que ser como Cristo, que curou Pedro. E Pedro foi o que ele foi, uma bênção para a obra do Senhor, para a igreja do Senhor. Então vamos parar com isso, né? Em nome de Jesus, vamos parar com isso, de ficarmos julgando, né, o passado da pessoa,
ficarmos apontando o passado da pessoa, mas vamos recebê-lo, vamos amá-lo, amá-la, e vamos curar as suas feridas com a palavra do Senhor, com a palavra do Senhor. E isso é a igreja que Deus quer, é a igreja que o Senhor deseja. Então nós vemos hoje, nessa manhã, esse cuidado de Deus para não tropeçarmos em pedra alguma. Os anjos do Senhor, eles sustentarão nas suas mãos. Os anjos do Senhor nos sustentam em suas mãos para que nós não venhamos cair. Então vamos viver nessa dependência, na dependência dos anjos do Senhor. Dos anjos do Senhor. Aí eu vejo também, né, outros, eu tenho visto também, eu converso com muitas pessoas, graças a Deus, a gente tem uma boa relação aqui, interpessoal, com a comunidade da nossa cidade. Eu converso com muitas pessoas, recebo muitas pessoas todos os dias. Aí eu vejo também alguns queixando, né? Fala comigo sobre indiretas no púlpito. Isso sempre eu ouço. Pessoas falando, né? Que ele vai conversar algo com o pastor dele, ele abre o seu coração, ele abre a sua alma, os seus sentimentos, né? Para aquele pastor ou para aquele obreiro. Aí quando chega lá, no dia do culto, tudo aquilo que ele falou, né, ele está levando alfinetadas, indiretas. Então eu tenho recebido também essas queixas aqui, né? Pessoas que vêm e falam, pastor, lá na minha igreja acontece assim. Eu não tenho com quem mais conversar, eu não posso conversar. Porque se eu converso com o meu pastor, dali a pouquinho ele está lá no púlpito pregando e não falando, citando o meu nome, não fazendo menção do meu nome, mas jogando setas em cima daquilo que eu falei. Então é algo também que eu não concordo, né? E ninguém precisa concordar comigo, né? Mas eu penso que é algo também desnecessário, algo desnecessário um pastor fazer assim, e quando ele faz assim, ele está também, ao invés de curar aquela pessoa que está precisando de uma cura, que está precisando de uma ajuda, ele vai lá, vai achar palavra, vai achar versículo para ferir mais aquela pessoa, para atacar mais aquela pessoa. Então esse é um erro gravíssimo que eu tenho visto acontecer nos nossos dias. Eu tenho ouvido pessoas que vêm e falam sobre esse fato, sobre esse acontecimento. Então é preciso haver, né, algumas mudanças em alguns comportamentos para que possamos ser remédio para curar pessoas, ao invés de sermos venenos para matar certas pessoas. Porque você pode ser dois tipos. Você pode ser o remédio ou você pode ser o veneno. Você pode ser aquele que cura, você pode ser aquele que mata. E eu quero ser aquele que cura. Eu quero ser o remédio. Eu tenho lutado para ser remédio na vida das pessoas. Eu tenho lutado para ser bálsamo na vida das pessoas. Eu tenho lutado para ser aquele que talvez até venha errar, mas venha errar pela misericórdia para com as pessoas que chegam até mim, que vêm para a nossa igreja, machucada, feridas. A gente tem trabalhado para restaurar essas vidas e feridas que eu estou dizendo aqui,
dentro de igrejas evangélicas mesmo. Nós temos recebido pessoas com traumas, com feridas da sua liderança, da sua igreja, e nós temos lutado para tratarmos dessas vidas, para curarmos estas vidas, porque nós queremos ser remédio na vida dessas pessoas. Nós queremos ser cura na vida dessas pessoas. Perdão. Eu fui numa festa da igreja lá na cidade de Campanha. Essa festa era Amém, Amém, estou escrevendo aí. Essa festa era num lugar muito baixo, muito frio e estava chovendo, né? Melo, peço oração para a minha aposentadoria. Vamos orar, meu irmão. Em nome de Jesus. Então a minha garganta, né, não está muito boa, porque eu acabei molhando, eu estava trabalhando nessa festa, né? Então acabei, uma festa da igreja lá em Campanha. Então acabei molhando e a minha garganta foi atingida, né? Mas mesmo assim nós estamos aqui, fazendo o querer, fazendo a obra do Senhor. Perguntando, né? Sempre pergunta aí nos comentários, né? Sempre pergunta, onde fica a igreja, pastor? Onde fica a sua igreja? Eu não... Onde fica a minha igreja? Eu não tenho igreja, né? Mas é forma de falar, né? Força de expressão. Onde fica a sua igreja? Aqui na minha cidade, né? O povo fala, qual igreja que você vai? Eu sou da igreja do pastor Carlos, né? Então todo mundo fala isso também, né? Você é de qual igreja? Sou da igreja do pastor Carlos. Mas a igreja não é minha, né? A igreja, pessoas, né? A igreja corpo é do Senhor Jesus. Eu estou cuidando desse corpo para o Senhor Jesus, a qual ele é o cabeça. Então a igreja é do Senhor. Eu não estou condenando ninguém que está escrevendo. Estou só falando aqui, né? Estamos condenando, porque é força de expressão mesmo, todos falam assim, né? Como estou dizendo, até que na minha cidade o povo fala, qual igreja você vai? Eu sou da igreja do pastor Carlos. Então é força de expressão. E o templo que nós temos também não é do pastor Carlos, porque é de todos, né? É da comunidade, é de todos. A igreja é pública, né? A construção, né? É de todos. Eu não sou dono de nada, né? Então eu não tenho igreja. Eu tenho um local que eu trabalho para o reino, eu trabalho para o Senhor. Então, onde fica a minha igreja, né? Respondendo à pergunta, a minha igreja fica aqui na cidade de Monsenhor Paulo. A igreja que eu trabalho, a igreja que eu congrego, fica aqui na cidade de Monsenhor Paulo, Minas Gerais. A nossa congregação central, aqui na cidade de Monsenhor Paulo, fica na rua Maria Batista, número 215, bairro Novo Horizonte, pertinho do Hotel Veredas. É um lindo templo para a glória de Deus, onde reúne centenas de pessoas, reúne ali com a gente, congrega ali com a gente. Eu falo que aqui na nossa cidade o povo escolheu, né? O povo escolheu congregar conosco, né? Graças a Deus. Nós somos muito bem aceitos aqui na nossa cidade, a nossa igreja, o meu serviço prestado aqui nessa cidade, e muitas pessoas congregam com a gente ali, muitas pessoas mesmo. Eu não tenho como agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, em ter esse povo ali comigo, que congrega comigo, que trabalha comigo, que me ajudam. Então eu só tenho que louvar a Deus, eu só tenho que agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Então o endereço é Rua Maria Batista, número 215, bairro Novo Horizonte, perto do Hotel Veredas. Se você mora em outra cidade, um dia você vir aqui em Monsenhor Paulo, você é muito bem-vindo lá na nossa igreja, tá bom? Vai fazer uma visita. Vai fazer uma visita pra gente lá. Ou se você mora aqui
faça como estas centenas de pessoas que já estão lá, venha também, venha congregar com a gente. Nós estamos de braços abertos para recebê-los, para tê-los ali servindo ao Senhor conosco, tá bom? Então são coisas que nós vamos observando, que nós vamos vendo, né? E olhando, né, que essas pessoas estão fazendo e fazendo essas pessoas sofrer. Eu sou analista, né? Eu gosto muito de fazer análise. Então eu fico analisando, eu fico pesando e vou separando, né, todas as coisas. Porque aquilo que está matando, né, ao invés de trazer vida, aquilo eu vou deixando e vou falando, isso eu não vou fazer, não vou colocar em prática aqui na igreja que eu estou cuidando para o Senhor. Então, quando alguém de outra igreja vem e apresenta isso para mim, eu só estou ganhando, né? Eu vou ganhando experiência, conhecimento, e eu vou trazendo aquilo para mim mesmo, para a minha pessoa mesmo. Aí eu vou dizendo, né? Eu não posso agir assim também. Eu tenho que agir dessa forma. Porque a vida, irmãos e irmãs, é um processo de crescimento, né? De conhecimento. Quando eu comecei a pastorear, a cuidar de igreja, eu agia de uma outra forma. Então eu comecei muito novo a cuidar de igreja, com 19 anos, eu já estava trabalhando. Hoje eu tenho 52 anos, então já faz 31 anos que eu trabalho com a igreja. Então eu fui transformando, eu fui mudando, né? O meu jeito de ser, a minha forma de tratar as pessoas. Então eu procurei sempre ir melhorando, né? Cada vez me tornando mais humilde, arrancando toda a arrogância, né? Do meu coração, da minha vida. Porque no início nós temos isso, né? Achar que estamos ali, pensar que somos melhor que o outro por causa da posição. Tudo isso Deus vai tratando com a gente, nós vamos analisando, né? A situação, vamos ouvindo e nós vamos melhorando, né? Então a gente vai melhorando. Então a vida foi fazendo isso com a minha pessoa, né? Foi fazendo isso comigo. Melo escrevendo, é notório, pastor, a sua postura diferenciada. Amém, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, né? Então, esses anos de ministério, esses anos aí, 33 anos que eu trabalho na obra do Senhor, foi me tornando essa pessoa. Porque eu permiti. Não é porque eu comecei dirigindo um salãozinho, né? Eu comecei dirigindo um salãozinho bem pequeno, numa comunidade, na sala de uma casa. Aí Deus foi me dando a oportunidade de crescer, né? Crescer, que eu digo, não é eu crescer o trabalho que eu estou fazendo para o Senhor, né? Aí foi crescendo. Hoje eu estou numa igreja, né? Numa cidade onde nós temos aqui 2 congregações, né? Na minha cidade. Eu cuido de mais 2 cidades, né? Onde também, em uma nós temos 2 templos, em uma outra nós temos também o local para reunir. Tudo isso Deus foi dando, né? Foi acrescentando. Mas eu não posso, conforme vai crescendo a obra, vai crescendo o trabalho, eu não posso crescer junto, eu tenho que ir diminuindo, né? Então é o que eu tenho procurado fazer. Cada vez mais que a obra cresce, cada vez que Deus coloca mais na minha mão para fazer, aí eu tenho cada vez mais me tornado mais servo, eu tenho que servir mais vidas, eu tenho que servir mais pessoas. E é assim que nós temos procurado ser, né? E você pode procurar aqui, ligar para qualquer uma da minha igreja, da minha cidade, e saber como é que eu ajo, como é que eu sou com eles, né? Então é assim nós temos procurado servir ao Senhor. Só que nós vemos alguns, né? Alguns agindo diferente.
Aí eu vejo, né? Eu vejo essas igrejas que Deus permite elas crescer, mas aí o pastor cresce junto também, o orgulho cresce, né? A arrogância cresce. Aí aquela igreja que foi, de repente ela começa a voltar, começa a minguar. Porque a postura do pastor, ao crescer junto com a igreja, aí ele começa a matar as suas ovelhas, ele começa a matar a igreja do Senhor. Então, aquilo que eu estou falando, ele, ao invés de tornar a cura, ao invés de ser o remédio, ele se torna o veneno daquela igreja. Então, nós, obreiros, né? Eu sou estudante da palavra do Senhor, estudo a Bíblia desde os meus 13 anos de idade. Eu fiz curso de teologia, sou frequentador da escola dominical há anos, né? Então eu tenho lutado para crescer em conhecimento. Estudei também na vida secular, sou professor de história. Para aprender também a trabalhar com pessoas, eu sou psicanalista clínico. Então eu fui trabalhando, né? Como eu falei, nesses 30 anos eu fui trabalhando, eu fui crescendo para saber lidar com aquilo que é precioso, com aquilo que é valoroso, com aquilo que não custou ouro nem prata, como diz Pedro, mas custou o sangue de Cristo. Então é com esse tesouro que eu estou lidando, é as almas de Cristo. Então, o meu papel aqui como pastor é amar essas pessoas, é cuidar dessas pessoas, é ter o maior carinho que eu puder para com essas pessoas. Aqueles que são mais fracos, eu tenho que cuidar delas como um cristal, mas eu tenho que cuidar dela. Às vezes, né? Às vezes, como pastor, aí tem alguns, é muito difícil ser pastor. Nós temos, sim, né, pessoas que nos ferem, nós temos traição, tudo isso acontece. Mas eu tenho que continuar amando gente, eu tenho que continuar amando pessoas, porque Cristo me ensinou assim. Cristo, ele é aquele que também passou por tudo isso, ele passou por traições. Paulo passou por traições, Paulo passou por abandono, mas eles não desistiram de fazer a obra. Não se tornaram pessoas amargas, porque eles não beberam o veneno que aquelas pessoas tinham. Porque às vezes tem pastor que vai bebendo esse veneno, e ele vai tornando aquela pessoa amarga também, aquela pessoa que porque alguém fez algo para ele, acha que todos vão fazer, então ele trata todos daquela maneira. Então nós temos que não pensar assim, não agir assim. Então nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, e Deus tem me dado essa oportunidade de crescer e de aprender. Então cada dia eu quero ser melhor, e você também precisa ser assim. Você precisa ser assim. Lá no seu trabalho, né? Você precisa ser assim, dessa maneira. Você convive às vezes com pessoas amargas, pessoas ruins, mas você não precisa tornar essa pessoa. Você tem que ver o que elas fazem de errado e dizer, eu não quero ser como ele, como ela, como ela age. É o que eu estou falando. Quando a pessoa traz algo que está acontecendo na igreja dele, abre o coração para comigo sobre o pastor dele, né? Como ele age, como ele trabalha. Aí eu quero dizer, eu não quero beber desse veneno. Eu não quero ser como aquela pessoa. Eu quero ser melhor para a glória do Senhor. Para a glória de Deus. Então assim tem que ser você. Assim tem que ser você. Você que trabalha aí na sua igreja, né? Tem pessoas que entram aqui, escrevem, eu sou líder do jovem, sou dirigente do círculo de oração, sou pastor também. Então fica o conselho de alguém que está há bom tempo aqui na caminhada,
né? Eu estou bom tempo aqui trabalhando para o Senhor. Posso dizer que a minha vida toda foi trabalhar para o reino, foi trabalhar para Deus. São mais de 30 anos nessa jornada trabalhando. Então escuta a voz de alguém que já errou também, alguém que já errou, já errei, já falhei, né? Mas que tentou e está tentando corrigir, né? Aonde nós falhamos. Então entra por esse caminho, quer ser abençoado, quer que a sua comunidade, quer que a sua igreja seja abençoada, vai pelo caminho do amor, da humildade, da mansidão, e você vai ter uma igreja abençoada. Eu estou falando algo que eu estou trabalhando, que eu estou colocando em prática e que tem acontecido com a gente aqui. Nós temos uma igreja abençoada, uma igreja linda, um povo feliz, porque às vezes eu vejo alguns aí que vai para a igreja, ao invés de tornar feliz, se torna infeliz. Mas a minha comunidade, o meu povo, graças a Deus, né? A gente sente que é um povo leve, é um povo feliz, é um povo abençoado. Povo abençoado. E é isso que é ser igreja, né? É isso que é ser igreja. É sair para ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é sair para ser livre e cair num lugar de opressão, né, de manipulação. Não, isso não é reino do Senhor. Isso não é reino de Deus. Então eu fico até revoltado, né, com algumas situações que a gente vê, né, ao invés de ser um lugar de liberdade. Não estou falando liberdade de pecar, para pecar, me entenda bem, mas liberdade em ser livre, né? Livre da opressão, livre do jugo pesado, né? Que não é do Senhor, porque Jesus diz que tem um jugo, né? Mas o seu jugo, o seu fardo é leve, né? Então é essa a igreja do Senhor. Então nós temos trabalhado com essa metodologia em amar e ensinar todos a amar aqueles que chegam. E se você chegar na nossa igreja, você vai ver isso acontecendo, né? Ao entrar, você vai ver isso no coração de toda a comunidade, que nós estamos trabalhando isso. A pessoa chegou, ela vai ser bem recebida, ela vai ser amada, ela vai ser curada pela palavra, pelo Senhor Jesus. Tá bom? Então é isso que precisa acontecer, porque nós estamos falando isso porque nós falamos sobre tropeçar os seus pés, né? Os anjos querem livrar, mas às vezes tem crente, né? Tem pastor, tem pessoas que eles se tornam essa própria pedra, né? Que está fazendo muitos tropeçar, muitos cair, muitos não permanecer. Então que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós não venhamos ser pedra na vida de ninguém, para que ele venha cair, mas que nós venhamos ser mão para levantar essas pessoas, ajudar essas pessoas a permanecer no caminho. Que eu não queira entrar no céu sozinho, mas que eles possam ir também para o céu comigo. Deus abençoe, eu tenho que ir. Amanhã, se Deus permitir, eu volto aqui. É muito bom ficar aqui conversando com vocês, compartilhando com vocês, né? Daquilo que nós vivemos na obra e todo dia nós compartilhamos aqui um pouquinho da nossa vida, né? Do nosso ministério, que Deus tem feito com a gente, que Deus tem feito conosco. Agora eu tenho que trabalhar, né? Então eu vou sair daqui, vou para o meu trabalho, mas qualquer hora eu volto, tá bom? Um abraço para você, eu vou orar e eu estou indo embora, tá bom? A oração da fé, a oração da campanha Salmo 91, 12º elo. Oremos, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor continuará fazendo. Deus, em nome de Jesus, visita cada pedido que foi feito aqui. Pessoa pediu para cura, está enfermo. Pessoa pediu para aposentadoria.
Ó Deus querido, Deus amado, pessoas pediram para a família. Tu conhece cada vida, tu conhece cada necessidade. O Senhor é poderoso para entrar com socorro, para entrar com providência dos céus. Toma, Senhor, agora esta causa nas tuas mãos. Julga, Senhor. Entra com providência, entra com socorro. Abra, Senhor, as portas que este homem, esta mulher precisa. Deus, em nome de Jesus, seja o remédio, seja a cura que ele precisa agora. Pai, abençoa, Senhor, de uma maneira também especial a fé do teu filho e da tua filha. Não deixa ele recuar, afastar, mas que ele possa permanecer seguindo e servindo a ti. Pai, no nome de Jesus, eu quero agora desfazer todo o mal. No nome de Jesus, eu quero agora quebrar todas as correntes que amarram e prendem este homem e essa mulher, que não deixa ele avançar, mas que o Senhor possa agora tirar, Senhor, todas as pedras que estão no caminho, que ele possa andar livre e também, Senhor, servir a ti com liberdade. Deus santo, Deus querido, eu ministro agora o milagre, a bênção na vida deste homem, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Ajude o pastor Carlos. Se você não segue o pastor Carlos, segue o pastor Carlos aí, compartilha a live do pastor Carlos, tá bom? Porque o meu intuito aqui é pregar a palavra. Então, quando você ajudar eu, né, aqui na minha rede, você está ajudando o reino do Senhor. Você está ajudando o reino de Deus. Você está ajudando a palavra chegar a ter mais vidas. Então, quando você curte a live, quando você compartilha a live, quando você segue o pastor Carlos, você está ajudando o evangelho, a palavra do Senhor, chegar a outros lares, a outros corações. Então não me deixa, por favor, fica comigo, me ajuda, seja um braço, uma extensão aí também, né, para me ajudar a fazer a obra do Senhor, tá bom? Então fica comigo, me segue, compartilha, ajuda, né, a obra e a palavra a ser levada a outros corações. Oramos, né, pelo Melo, né, peço oração por um processo trabalhista. Deus vai colocar, já colocou as mãos, né, nessas folhas, nesse processo, e vai dar, já deu tudo certo em nome de Jesus Cristo, né? Toma posse da sua bênção, toma posse do seu milagre, em nome de Jesus, né? Vai dar certo, tá bom? Deus abençoe nosso amigo que esteve aí com a gente na live. Deus abençoe a todos que passaram aqui com a gente, né? Nessa manhã, aqui na live. Como eu disse, se Deus permitir, amanhã eu volto, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço. Como eu disse, fica comigo, me ajuda, né? Compartilha a live, compartilha as programações que eu coloco da igreja, né? Os cartazes. Tudo isso que você fizer, você está trabalhando para o reino, você está trabalhando para Deus, né? Porque a obra é do Senhor, como diz a igreja é do Senhor, e tudo fazemos para o Senhor, para a glória do Senhor. Então, meu desejo aqui é anunciar, é pregar, é levar a palavra. Então, tudo que você fizer, um vídeo que você compartilhar, Pastor Carlos postou, você recompartilha, você está me ajudando e você está ajudando a obra do Senhor. Então, faça isso. Vamos juntos, vamos trabalhar. Porque os dias passam rápido, vai chegar o dia que eu vou querer fazer, eu não vou ter mais condição de fazer. Então, enquanto Deus está me dando vista, quando Deus está dando movimento nas minhas mãos, nas minhas pernas, meus pensamentos, né, funcionando bem, vamos fazer a obra do Senhor. Então, vem comigo, não me deixe, não me abandona, me ajuda, por favor, a levar a palavra do Senhor. Então, eu estou pedindo, né, para você compartilhar a live. Eu estou pedindo para você me seguir. Eu estou pedindo para você compartilhar os vídeos, cartazes da obra que eu posto, né? Tudo isso ajuda, tá bom? Faça isso, em nome de Jesus. E a recompensa vem de Deus. Eu não posso recompensar você, não tem como, né? Eu não tenho recursos financeiros para pagar para você fazer isso, né? Mas eu tenho a minha oração. Eu oro, apresento todos que estão comigo, que estão fazendo a obra do Senhor. É o que eu tenho para
para oferecer é a minha oração em seu favor. E isso eu tenho feito, tá bom? Então eu vou continuar orando por todos que me ajudam, por todos que trabalham comigo, por todos que vêm comigo fazer a obra de Deus, fazer a obra do Senhor. Um forte abraço. Como eu disse, eu tenho que ir agora, mas eu volto amanhã em nome de Jesus. Dia abençoado para você aí e para a sua família.